Nós vamos compartilhar da palavra de Deus nesses próximos minutos. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que deve perdurar em todas as quartas-feiras desse mês de janeiro. Estamos no início de um novo ano e queremos reafirmar nesse início de ano, nesse mês de janeiro, o privilégio, a bênção de sermos a igreja de Cristo neste lugar. Sermos identificados como povo de Deus, sermos identificados como servos do Senhor. E nessas quartas-feiras do mês de janeiro, nós queremos dividir com a igreja, com os irmãos que nos acompanham a cada quarta-feira sobre esse privilégio, a bênção de sermos a igreja de Jesus. E nesta noite, em especial, queremos falar sobre algumas marcas da igreja, algumas questões que são muito significativas, que estão presentes na nossa vida. E eu queria começar dizendo que eu não sou a igreja, eu sou parte da igreja. Somos a igreja, e somos é muito importante, porque a ideia não é de que sejamos individualmente igreja, mas só somos igreja quando nos juntamos. Só somos igreja quando nos reunimos. Só somos igreja quando andamos no mesmo caminho. Só somos igreja quando temos o mesmo foco. Só somos igreja quando o coração bate no mesmo ritmo. Só somos igreja quando temos a mesma direção. Só somos igreja quando somos movidos pela mesma visão. Só somos igreja quando temos o mesmo foco ministerial. Por isso, eu quero lembrar que nós temos um foco ministerial que tem nos acompanhado desde 2020, continua sendo o nosso foco ministerial para 2021, que diz o seguinte: eu sou um agente de transformação. E certamente, Deus há de usar a nossa vida, no decorrer desse ano 2021, para que a nossa vida seja instrumento poderoso nas mãos do Senhor, de transformação na vida de muitas pessoas. Hoje, escrevendo a devocional de hoje bem cedo, e eu tenho certeza que muita gente já teve a oportunidade de ler, né, a devocional de hoje. A devocional de hoje aponta para um momento muito significativo na vida de Jacó, porque Jacó, ele ao se despedir de Labão, diz a palavra de Deus que Labão disse para ele: fica comigo, porque Deus tem me abençoado por amor a ti. Labão percebe que a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua fazenda, os seus bens, a sua riqueza, tudo isso, de alguma maneira, foi impactado pela presença de Jacó na sua casa, pela presença de Jacó na sua vida. E quando nós temos como foco ministerial para esse ano, eu sou um agente de transformação, é porque eu acredito que a presença de Deus na nossa vida produz transformações significativas, mudanças significativas na vida das pessoas que estão à nossa volta. Ah, meus irmãos, que bom quando alguém dá um testemunho de que foi abençoado por conta de se relacionar conosco.
Alguém diz: eu fui muito abençoado porque você veio na minha casa. Eu fui muito abençoado porque você trabalha comigo. Eu sou muito abençoado porque eu estudo na mesma sala que você. A sua vida abençoa a minha vida. Ser agente de transformação envolve ser instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. E que eu e você sejamos um Jacó na vida de muitos Labãos que existem por aí, que a nossa vida seja instrumento na vida da nossa casa, da nossa comunidade, que a nossa vida seja instrumento do Senhor no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente acadêmico, e que as pessoas possam reconhecer que são abençoadas por Deus, porque estão andando conosco. São abençoadas por Deus, porque a presença de Deus é uma realidade em nossa vida. Estamos vivendo nesses primeiros dias do ano 2021, o propósito e o grande desafio de, como igreja, vivemos em comunhão. Se o ano 2020 foi um tempo de isolamento social, e como consequência disso, muita gente ficou dispersa. O grande desafio que enfrentamos nesse tempo é de retomarmos a vida comunitária. Agora há pouco, o irmão Alain estava falando da alegria do nosso coração, do coração de toda a igreja, pelas celebrações que vivemos no domingo passado, tanto na celebração da manhã, às 10 horas da manhã, como também a celebração das 19 horas, à noite. Foram duas celebrações muito abençoadoras. A presença da igreja, a igreja lotada, gente aberta aqui em nosso ambiente de culto. Eu creio que no próximo domingo não será diferente. Vamos estar aqui juntos para celebrarmos ao Senhor, nosso Deus. E eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com você do texto que está escrito na carta que o apóstolo Paulo enviou para Roma. Romanos capítulo 15, versos do 5 até o verso de número 7, diz assim: ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Na nova versão transformadora, esse mesmo texto da palavra de Deus está assim descrito: que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz, para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. A comunhão da igreja é um grande privilégio. Sermos parte da igreja, sermos parte do corpo de Cristo, sermos membros uns dos outros, vivemos nesta interdependência que marca a vida comunitária, tem sido para todos nós um grande privilégio. E eu gostaria de fazer uma pergunta nesse início de mensagem, que certamente gera reflexão, e a resposta que você vai dar no seu coração, de uma certa maneira demonstra a importância que a igreja tem na sua vida também. A pergunta é a seguinte: qual a importância de sermos uma igreja acolhedora, especialmente neste processo de retomada de nossa ação ministerial? Depois de um ano tão difícil,
em que algumas atividades precisaram ser suspensas, nossa agenda precisou ser remodelada, refeita. Depois de um ano em que precisamos ficar longe uns dos outros em tantos momentos, vivemos este momento agora de retomada. E eu sempre gosto de lembrar que a palavra relacionamento, ela define muito bem aquilo que acontece no ambiente da igreja, para aqueles que vão ficar ou para aqueles que vão sair. Nós estamos vivendo um momento muito abençoador. Sábado nós vamos fazer o dia do compromisso, como já foi anunciado, e já temos quase 40 pessoas que estarão conosco para vivermos juntos esse dia de recepção de novos membros. Lógico que isso é fruto da graça, da bondade, da misericórdia de Deus na nossa vida. Mas há uma questão que eu acho muito importante tratar nesse início de mensagem. Ninguém fica em um lugar onde não consegue construir relacionamentos saudáveis. Todos nós gostamos de estar em lugares onde somos bem recebidos, bem aceitos. Todos nós gostamos de ser incluídos. E a igreja é esse lugar de abraçar, de acolher, é esse lugar de receber. Diz a palavra de Deus no texto que nós lemos agora há pouco, que nós devemos receber uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Eu fico pensando o que seria do apóstolo Paulo se não fosse acolhido por Barnabé. Certamente, os rumos da sua vida não seriam os mesmos. Quando ele se converteu, diz a palavra de Deus que os discípulos ficaram com muito medo, porque Saulo era um perseguidor da igreja. E lá em Atos capítulo 9, versos 26 e 27, a palavra de Deus nos diz que quando Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, então ele estava tomando iniciativa para se aproximar dos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que as pessoas ficaram reticentes. No primeiro momento, diz a palavra de Deus, que eles ficaram com medo. Afinal de contas, Saulo era um perseguidor do evangelho, ele concordou na morte de Estevão, ele tinha ido a Samaria com o propósito de perseguir a igreja que estava lá. E diz a palavra de Deus que Barnabé, percebendo a circunstância que envolvia o medo das pessoas em receber Paulo na comunhão da igreja, Barnabé tomou Saulo consigo, reuniu os apóstolos e contou como que no caminho ele havia tomado a sua decisão, no caminho para Damasco. Eu falei Samaria agora há pouco, no caminho para Damasco, como ele tomou a sua decisão ao lado de Jesus, como que lá em Damasco pregara ousadamente sobre o nome de Jesus. Mas diz a Bíblia que ele vai ficar alijado do processo. E lá no capítulo 11, a Bíblia diz que mais uma vez Barnabé foi em busca de Saulo. Diz assim a palavra de Deus nos versos 22 a 26. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor, com firmeza de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé.
E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo achado, levou-o para Antioquia. Durante o ano inteiro, reuniram-se naquela igreja, e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Saulo vai ficar em Barnabé, alijado do processo durante um período. Vai ficar em Tarso, alijado do processo durante um período. E Barnabé vai ser um instrumento de Deus para trazê-lo de volta ao ambiente da igreja. E diz a Bíblia que eles vão para Antioquia. E durante aquele ano todo, diz a Bíblia que eles se reuniram em Antioquia, eles instruíram as pessoas. E nesse ambiente é que pela primeira vez, diz a Bíblia, os discípulos foram chamados cristãos. Eu vou repetir uma definição que usei algum tempo atrás para entendermos o que significa ser uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça, que busca as pessoas, como fez Barnabé com Saulo, uma igreja que acredita na conversão das pessoas. Há um tempo atrás, eu construí essa definição junto aos irmãos, e eu quero repeti-la nesta noite. Uma igreja acolhedora é uma comunidade onde ninguém permanece sozinho em sua caminhada com Cristo. Eu vou repetir. Uma igreja acolhedora é uma comunidade onde ninguém permanece sozinho em sua caminhada com Cristo. Então, nesta noite, eu quero falar sobre 3 marcas de uma igreja assim. A igreja de Cristo, ela se manifesta através da sua prática. Então, a igreja de Cristo é a igreja que age como um corpo. 1 Coríntios 12, a Bíblia diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Assim como a igreja, o corpo é formado de muitos membros, todos diferentes, cada um tem a sua função, e ainda que seja um membro minúsculo, quando ele para de funcionar, todo o corpo sente. Existem alguns membros aqui que, se você perguntar onde ele fica, a gente nem sabe localizar, né? De tão pequenos. Mas a gente só não sabe porque eles estão ali cumprindo o seu papel. No dia que eles param de funcionar, a gente descobre exatamente onde eles estão, porque começam a gerar dor, desconforto. Assim também é no ambiente da igreja. Deus nos deu dons específicos para serem usados no ambiente da igreja com 2 finalidades especiais: glorificar a Deus e abençoar uns aos outros. Esta ideia, essa identificação da igreja como corpo de Cristo, certamente é uma das figuras bíblicas mais extraordinárias. A igreja como corpo de Cristo, ela tem mobilidade. A igreja como corpo de Cristo goza de saúde. A igreja como corpo de Cristo avança para o reino de Deus. A igreja como corpo de Cristo, cada um cumpre a sua parte, cada um exerce a sua função e juntos cumprimos a missão que Deus tem colocado em nossas mãos. Assim como o corpo, a igreja é formada por muita gente, e cada um de nós, exercendo os nossos dons, dando o melhor daquilo que temos, é dessa maneira que a igreja funciona. A figura do corpo é essencial nesse processo de acolhimento. A consciência de corpo
gera responsabilidade, a consciência de corpo gera fidelidade, a consciência de corpo gera investimentos, a consciência de corpo gera acolhimento, a consciência de corpo move a vida da igreja. Então, olhar para a igreja e lembrar que a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, isso faz muito bem para que possamos, como igreja de Jesus, cumprir fielmente a nossa missão. Existe uma outra figura também significativa. A igreja de Cristo é também a igreja que age como uma família. O conceito de família também é um conceito que identifica a igreja como esse lugar de acolhimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 19, ele diz: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Em outra versão diz, e membros da família de Deus. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, quando envolvemos-nos no ambiente da igreja, a palavra de Deus nos diz que nós somos considerados filhos de Deus em Cristo Jesus. E enquanto membros da igreja, somos irmãos, somos irmãs, a igreja é de fato uma família espiritual. Nesse tempo, as pessoas tratam umas às outras mais pelo título ou pelo apelido. Pouca gente se refere uns aos outros como irmãos. Houve um momento na história da igreja que nós nos tratávamos assim, irmão, irmã, e era uma prática muito comum no ambiente da igreja, a gente se relacionar uns para com os outros, usando a expressão irmão como um fator distintivo, nessa confirmação de que de fato somos uma família. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 10, ele diz: porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. E ainda mais, Paulo continua dizendo, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando nós pensamos no ambiente da família, quando pensamos na igreja como a família de Deus, existe pelo menos 5 palavras que descrevem esta relação de amor que existe no ambiente da igreja e que existe nessa nossa relação de uns para com os outros. 5 palavras importantes. Primeira palavra, aceitação. Romanos 1,7 diz, portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Domingo nós vamos fazer o dia do compromisso e nós vamos estar recebendo novos irmãos. A cada culto, quando alguém aceita Jesus, nós fazemos uma grande festa. Porque acolhimento significa trazer para perto, é receber, inserindo as pessoas dentro do ambiente da igreja. Segunda palavra que envolve também essa consciência de acolhimento é convivência. Atos capítulo 12, 44 diz, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Se existe uma coisa que marcava a história da igreja primitiva, era essa convivência. Eles só tinham tudo em comum porque eles conviviam, estavam perto uns dos outros. Terceira palavra que define também essa nossa relação é perdão. Colossenses 3,13 diz, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Infelizmente, todos nós cometemos erros. Vez por outra, nós pisamos na bola em nossos relacionamentos uns para com os outros. Sabendo disso,
a palavra de Deus se antecipa aos nossos erros, dizendo que no ambiente da igreja seria necessário a ministração de perdão. Diz o texto que nós devíamos perdoar uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Quando a palavra de Deus nos diz aqui em Colossenses 3,13, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor perdoou, fazei vós também, é porque é possível que em nossos relacionamentos a gente acaba se arranhando vez por outra. E que isso precisa ser confessado, que isso precisa ser compartilhado, para que nós possamos viver a experiência do perdão e a restauração dos relacionamentos para a glória de Deus. Em quarto lugar, uma outra palavra que define muito bem essa vida eclesiástica, esse ambiente da igreja, é auxílio. Gálatas 6,10 diz assim: então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Fazer o bem ao próximo é um compromisso de todos nós. E devemos acolher uns aos outros, devemos abençoar uns aos outros, e devemos suprir as necessidades uns dos outros, é a recomendação da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma observação importante aqui nesse texto. Ele diz assim: mas principalmente aos domésticos da fé. Isso significa que se nós temos o compromisso de cuidar dos outros, nós temos um compromisso ainda maior de cuidar dos nossos irmãos, suprindo as suas necessidades na nossa relação de uns para com os outros. E em quinto lugar, devemos desenvolver o compromisso de proteção. Se alguém quiser prevalecer contra o outro, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Muitas vezes nós usamos esse texto no ambiente de casamento, e ele se aplica a todos os relacionamentos. Porque quando nós nos comprometemos a proteger uns aos outros, nós vamos nos unir em meio às dificuldades que alguém esteja enfrentando. Como família de Deus, nós precisamos proteger uns aos outros. É esse retrato de família que nós entendemos ser importante reproduzir no ambiente da igreja. Em terceiro e último lugar, a igreja de Cristo é a igreja que busca excelência. Excelência em tudo o que fazemos. Nós vivemos num mundo em que todas as coisas são feitas para valorizar a excelência. A palavra de Deus também nos convida a valorizar a excelência. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versos 9 e 10, ele diz assim: e isso peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Na maioria das vezes, podemos ver uma busca de excelência por parte dos programas na televisão, por parte dos parques temáticos, por parte do ambiente de trabalho, por parte de ambientes seculares. Mas a palavra de Deus, ela nos recomenda a buscar as coisas excelentes, porque as coisas excelentes glorificam a Deus, porque Deus tem um compromisso com a excelência. Deus nunca faz coisas mais ou menos. Todas as obras realizadas por Deus são feitas com perfeição. Todas as coisas feitas por Deus são feitas com excelência. Por isso, nós devemos fazer as coisas com excelência. Há uma frase que me persegue, né, desde o seminário, de tanto ouvir uma professora falar. Eu não sei exatamente a origem desta frase, mas de tanto ouvir uma professora no seminário falar, ela me persegue durante todos esses anos. A frase diz o seguinte:
tudo que é digno de ser feito, é digno de ser bem feito. Se é digno de ser feito, tem que ser feito com excelência. E no ambiente da igreja, mais do que em qualquer outro lugar, nós devemos fazer todas as coisas com excelência, porque nós fazemos para a glória do Senhor. Fazemos para exaltar a Jesus, fazemos para servir ao Senhor. Então devemos buscar excelência em tudo que fazemos. Quando somos desatentos, relaxados, desorganizados, medíocres, nós damos uma péssima impressão ao mundo, um testemunho falho. E a palavra de Deus, ela tem uma recomendação a respeito disso. Jeremias capítulo 48, verso 10, a Bíblia diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Há uma outra versão que diz que infeliz aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Devemos sonhar com uma igreja excelente em amor. Devemos sonhar com uma igreja excelente em trabalho, devemos sonhar com uma igreja excelente em comunhão, devemos, mais do que isso, trabalhar com afinco, para que a excelência do Evangelho se manifeste através da vida da nossa igreja. Nesse tempo de recomeço, porque o início do ano, né, é um tempo de recomeço em muitas coisas na nossa vida, que você, meu irmão, minha irmã, esteja comprometido com a excelência do Evangelho, para que sejamos instrumentos do Senhor, e para que este mundo perdido, que está em caos, possa olhar para a igreja e possa perceber, aqui há um povo comprometido com a excelência, e por eles estarem comprometidos com a excelência, eu quero me juntar a eles, para viver esta vida excelente, que o Evangelho propõe, que o Evangelho proporciona à vida de todo aquele que crê. Na próxima quarta-feira, nós vamos continuar refletindo sobre a igreja, e vamos continuar compartilhando sobre algumas outras importantes marcas que a igreja de Cristo deve deixar neste mundo, através da sua obra, através do seu trabalho, através da sua comunhão, através do seu testemunho, e que nós sejamos de fato instrumentos do Senhor, agentes de transformação no meio desse mundo perdido que estamos inseridos. Que Deus nos use nisso, e que esse seja um ano de muito crescimento na vida de todos nós. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor pela sua palavra e pedindo ao Senhor que nos ajude. E eu gostaria de voltar à expressão inicial desse texto, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos unir em uma só voz, devemos estar unidos em uma só voz para louvar e glorificar a Deus. Há uma boca, diz a palavra de Deus, para que em Cristo nós sejamos instrumentos do Senhor neste mundo perdido. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado, Deus, pela bênção de sermos parte da Tua igreja. Obrigado pelo privilégio de podermos nos unir nesta noite em torno da Tua palavra e sermos impactados, ó Deus, com estas marcas que devem definir a nossa vida enquanto parte do corpo, para que como igreja possamos glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem colocado neste lugar e nesta igreja pessoas comprometidas com a excelência da obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E oramos, ó Deus, para que como instrumentos Teus sejamos de fato agentes de transformação neste mundo, e que a glória do Senhor se manifeste através da nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua noite, que o Senhor lhe conceda uma noite de descanso, preparando para as atividades do dia de amanhã, e que no decorrer de todos os dias desta semana, você possa, junto conosco, sermos todos a igreja de Cristo, sal e luz, nessa terra que precisa de um povo comprometido com as verdades do Evangelho.